Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Estamos falando ainda sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Este assunto está na parte segunda do Livro dos Espíritos, né? No capítulo número 6. Nós já falamos bastante coisa neste assunto aqui que está neste capítulo. Né? É um assunto muito rico para nós em estudos, nós temos muita coisa para estudar. Nós já fizemos, inclusive, né, acredito que 5 estudos a respeito deste assunto. Né? Nós estamos no 6º estudo deste material. E nós estamos aqui hoje na questão 245. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, né, para aqueles que tiverem interesse, né, em estudar conosco, os links para os outros vídeos de estudo. Né? Hoje nós vamos falar de algo bem específico relacionado à visão. Será que os espíritos enxergam as coisas como nós aqui, enquanto encarnados, o fazemos? Ou seja, será que eles também utilizam de um olho, né, como nós aqui, os nossos olhos, para compreender, para captar as informações visuais ao nosso redor? Né? No nosso caso aqui, né, os nossos olhos eles captam as luzes ambientes, né? E através de um processo um pouco complexo, né? E nós não vamos, obviamente, entrar neste aspecto, mas através de um processo de conversão destas luzes em informação que o cérebro pode compreender, então nós temos a capacidade de interpretar, de obter informações daquilo que nos cerca através de um meio, portanto, visual. Será que os espíritos também o fazem da mesma maneira? É uma questão muito interessante. E Kardec, obviamente, né, para nos esclarecer, ele faz todas essas questões que nos auxiliam muito a compreender a natureza do espírito. Então, na 245, ele pergunta: o espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? É que é importante a gente destacar, né? Circunscrita, ele utiliza o termo circunscrita, e ele faz, né, uma, portanto, comparação, ou ele está fazendo a pergunta, né, para entender se a forma como eles fazem é como a que a gente faz. Né? Mas circunscrita quer dizer limitada ali de uma certa maneira. A pergunta ela é muito interessante, porque será que a nossa visão, né, hoje ela é circunscrita? Sim, porque nós então utilizamos os órgãos materiais para tal. Agora, para o espírito, não. Ela reside em todo ele. E é difícil da gente compreender assim, né, de uma hora para outra, esta afirmativa. Né? Ela reside em todo ele. Como assim? Complicado a gente entender. Porque para nós é difícil ainda imaginar como os sentidos podem não estar limitados aos órgãos que hoje nós utilizamos, como, por exemplo, para obter as informações visuais, ou seja, a visão. Então, nós temos que lembrar da nossa natureza, né, aqui enquanto encarnados, e entender que às vezes é difícil para a gente entender como, se é possível, não ter uma visão circunscrita e que essa visão seja em todo o ser. A gente precisa, então, estudar. Né? E Kardec já nos traz muitos conhecimentos a respeito disso. Mas vamos um pouquinho mais além, na questão 246, para que então a gente possa trabalhar nas duas questões de uma única maneira, ou de uma única vez. Né? Ele faz assim, pergunta: precisam da luz para ver? Porque para nós aqui, né, é o seguinte: se nós não tivermos a luz, então os nossos órgãos eles impedem que nós possamos enxergar aquilo que nos rodeia. Isso para nós é natural, porque quando nós estamos durante a noite, por exemplo, vamos citar como exemplo também, né, com a luz apagada, né, aquele, como a gente fala, aquele breu, né, tudo escuro, nós simplesmente não conseguimos enxergar absolutamente nada. Nós precisamos da luz, porque os nossos órgãos visuais, os nossos olhos, eles transformam essa luz em sinais que vão ser posteriormente interpretados pelo nosso cérebro. Né? Então, é interessante, nós precisamos da luz, mas olha só, os espíritos, eles vêm por si mesmos, sem precisarem de luz exterior, né? A luz exterior. Para os espíritos, não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Muito interessante essa resposta. Né? E a gente tem que lembrar de tudo isso que nós temos estudado neste capítulo que é de extrema importância. As faculdades do espírito, né, as percepções, as sensações, os sofrimentos, tudo isso está relacionado ao progresso espiritual alcançado, que inclui o seu progresso moral, que inclui o seu progresso intelectual. Né? E no plano espiritual, a condição também em que ele se encontra vai ser mais ou menos feliz de acordo com esse progresso realizado. Né? Então, é evidente que nós temos que considerar que estas percepções no plano espiritual guardam uma relação direta com o progresso conquistado pelo espírito. E nesse aspecto, nós precisamos considerar também que o próprio perispírito, que é o veículo pelo qual o espírito se manifesta no plano espiritual, o qual nós aqui, né, nós temos também, e que nós conservamos após o desenlace, né, do nosso corpo físico, nós temos esse perispírito também mais ou menos etéreo, né, com relação, obviamente, a esse progresso realizado, a esse progresso espiritual, e também com relação aos mundos nos quais nós estamos associados. Então, o nosso perispírito ele tem um grau maior ou menor de eterização. Ele é mais ou menos etéreo, ele é mais ou menos material. Né? E isso, portanto, né, faz com que, ou permite com que, as faculdades do espírito sejam mais ou menos, né, como posso dizer, ampliadas, né, expandidas.
Então, esses conceitos com relação ao perispírito, esses conceitos com relação ao progresso espiritual realizado, são muito importantes para que a gente possa compreender essas questões. E olha só o que Kardec nos traz lá na Gênese, no capítulo 14, né, em que se trata dos fluidos. Né? Olha só. Pois que a visão espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo, segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária, ou seja, a luz aqui que nós temos, portanto, acesso. Né? De fato, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos, porém que é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etéreo, adequada às percepções visuais da alma. Há, portanto, luz material e luz espiritual. Aqui é importante a gente tratar de um outro conceito, né, em que nós temos que considerar o que o Kardec nos traz como fluido cósmico universal. Né? Então, o fluido cósmico universal, ele, né, vamos considerar assim, é o ponto de partida para tudo aquilo que se tem como característica material. E ele sofre desde essa condição imponderável e etérea, mais perfeita possível, até graus menos etéreos e mais ponderáveis, a se transformar, inclusive, na matéria a qual nós temos acesso. Então, o fluido cósmico universal, ele sofre as suas infinitas gradações de maneira a se tornar cada vez mais material, a se tornar cada vez menos etéreo e cada vez mais ponderável. Né? Ou seja, as suas infinitas gradações, né, o transformam desde esse fluido etéreo até a matéria a qual nós temos acesso. E dentro dessas modificações do fluido cósmico universal, nós temos as suas infinitas composições, que inclusive dá origem, por exemplo, à luz material e aqui o que ele nos está trazendo como a luz espiritual. Cada uma dessas diversas modificações, né, afetam de maneira diferente os diversos seres. Aqui, para nós, enquanto encarnados, as coisas mais materiais nos ferem os sentidos. Então, é o que ele está chamando da luz material. Os nossos olhos, por exemplo, têm células específicas que são afetados pela luz que nos cerca. É o que ele está chamando dessa luz material. As nossas células que estão dentro do olho permitem ou são influenciadas por essa luz. Né? Agora, o que ele está tratando como luz espiritual, né, como ele está falando aqui, né, as características nós desconhecemos, é aquela que afeta ali os seres que estão no plano espiritual, guardadas também, ou respeitando também, né, essas relações de progresso alcançado. Portanto, é importante a gente compreender, né, que no plano espiritual nós temos possibilidades cada vez maiores, que guardam essa relação com esse progresso nosso realizado, obviamente, mas que afetam os espíritos também de maneira diferente, que hoje, né, mergulhados no corpo carnal, talvez nós não tenhamos a consciência da sua existência. Né? Então, olha só. A primeira, ou seja, a luz material, emana de focos circunscritos, né, aos corpos luminosos, por exemplo, o nosso Sol. Né? A segunda tem o seu foco em toda parte, o que ele está chamando de luz espiritual. Tal a razão porque não há obstáculo para a visão espiritual, que não é embaraçada nem pela distância, nem pela opacidade da matéria, não existindo para ela a obscuridade. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. É bem complexo, né, para a gente entender, e como Kardec nos traz lá na Gênese, né, para entender as coisas espirituais, né, é necessário que a gente, então, se coloque nesse plano espiritual. Porque aqui para nós realmente se parece muito difícil a compreensão. E, às vezes, vão faltar analogias para que a gente possa compreender. É como o Kardec também nos traz, né? Imagina uma pessoa que, né, não tem a visão. E ela não tem a ideia, durante essa encarnação, das cores, das características das cores. Né? Porque ela está impossibilitada de perceber essas informações que tem a sua fonte na luz. E aí, é como se ela, né, estivesse fazendo ali uma teoria que explicasse essas cores. Assim é para nós, quando nós estamos nos referindo às coisas que muitas vezes estão ligadas ao plano espiritual e a qual nós não temos ainda uma completa compreensão. A gente vê isso nos livros do André Luiz, né, muitas vezes. Né? Nós não temos palavras para descrever esse processo, porque a linguagem humana é limitada para a compreensão daquilo que nós estamos observando. Então ele utiliza de analogias, ele faz, né, o uso de das suas interpretações e tenta traduzir para nós. Aqui para nós está sendo a mesma coisa. É difícil da gente entender o que, né, se refere a essa questão de luz espiritual, a qual ilumina todo o plano espiritual. Né? O que a gente tem que entender é que estamos, né, mergulhados nesse fluido cósmico universal, do qual, né, existem as suas infinitas gradações, transformações, combinações, e que, né, tem ali as suas propriedades características de acordo com essas combinações possíveis. Né? E ali, estando no plano espiritual, e este
fluido cósmico universal de alguma forma modificado para atender a essa questão de luminosidade, nós podemos imaginar, né, como isso poderia acontecer. A questão é que para os nossos sentidos hoje, enquanto encarnados aqui, ficamos limitados a essa compreensão. Fica difícil para a gente entender. O mais importante de entender é que, nesse caso, no plano espiritual, não existe esta obscuridade, né, na qual o espírito se encontra, a não ser que ele se ache nesta condição para expiar, para resgatar, ou de acordo com uma situação de sofrimento em que ele se encontra. Né? E aí nós temos que levar em consideração que esse sofrimento, que esta condição de perturbação, está associada a uma característica moral a qual ele tem que corrigir, né? A qual ele tem que, né, eliminar de si, de resgatar, de reconduzir, de reconstruir em si mesmo. Né? Por isso, então, que nós precisamos entender que dentro desta visão, no plano espiritual, nós consideraríamos que ele está inteiramente em uma condição que possibilita a visão do espírito, salve, portanto, aqueles espíritos que estão em uma condição que os impedem de enxergar, mas é uma condição que tem as raízes, né, que tem as fontes nele mesmo. Né? Ou seja, é a própria condição moral e espiritual do espírito que o impede de ter acesso a esta visão. Né? Esta é a forma como nós compreendemos aqui. Né? Obviamente que cabem as outras interpretações, mas nós estamos estudando e aprendendo juntos. Né? Então estamos tentando utilizar as próprias obras básicas para compreender, mas ainda muito limitados também na nossa compreensão. Né? Então, Kardec traz no item 25. Assim, em volta no seu perispírito, a alma tem consigo o seu princípio luminoso. Penetrando a matéria por virtude da sua essência etérea, não há para sua visão corpos opacos. Né? Ou seja, ele não tem, portanto, essa limitação, dado que este princípio luminoso, como ele coloca aqui, está em volta no seu perispírito. E aí ele continua. Entretanto, a visão espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. E isso é muito, muito importante. Porque aqui nós estamos falando de uma maneira geral, né, em que o Kardec pergunta com relação, né, às características dos espíritos, mas é importante sempre lembrar, como nós comentamos no começo, de que estas percepções, essas características sempre guardam relação com o progresso espiritual alcançado. Por isso que a vista espiritual não é idêntica para todos, e inclusive que uns estão numa condição de expiação que os impedem de ver. Então, olha só, somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Olha só, nos inferiores ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro, o que auxilia, né, a nossa interpretação. Como nós comentamos no começo, o próprio perispírito passa por transformações sucessivas e que vão cada vez mais se aproximando da característica etérea, né, de uma característica etérea, cada vez mais se confundindo com o próprio espírito. Né? Então, é importante a gente lembrar disso. O Kardec, inclusive, ele fala assim, nos mundos, né, de um mundo para outro, né, os perispíritos eles são, né, cada vez mais etéreos, dado que nós estamos considerando que os mundos, nesse caso, estão progredindo. Né? Então, os mundos guardam essa relação com os espíritos que ali venham a habitar. E o espírito, ele toma do meio ambiente do mundo ao qual ele vem a habitar os componentes materiais, né, digamos assim, porque o perispírito, dentro de um contexto de considerar a sua característica, né, apesar de ser semimaterial com relação ao nosso corpo, ele ainda é considerado matéria porque provém, né, do fluido cósmico universal, ou seja, uma transformação. Mas, né, esse perispírito, ele vai se transformando, ele vai ficando cada vez mais etéreo. E aqui, onde nós nos encontramos, né, este perispírito também tem a sua característica mais ou menos grosseira. O espírito que vem habitar, como nós estávamos comentando, a um determinado mundo, ele toma dos componentes, né, materiais daquele globo, da atmosfera daquele globo, os elementos que vão compor o seu perispírito. O cara até fala, né, que ele abandona, né, um perispírito para ir até um outro. E aí a gente também tem que lembrar. Os espíritos superiores, eles têm a possibilidade de ir até outros mundos. Né? Os espíritos inferiores, tudo guarda uma relação, né? Mas os espíritos inferiores, eles estão, né, de uma certa forma, presos aos mundos ao qual eles estão associados, né? Sem essa possibilidade ou sem essa liberdade de ir onde querem, da maneira como gostariam. É importante, né? Nos livros do André Luiz, a gente também vê, né, os próprios processos mediúnicos acontecendo no plano espiritual, dado que, né, os espíritos, eles estando em planos, né, diferentes, e os seus perispíritos guardando sempre essa relação de mais ou menos eteridade, né? Vamos colocar assim, né? De mais ou menos etéreos, né? Mais ou menos etéreos. Então, esses processos também acontecem no plano espiritual. Tem um livro que, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que é lá na Libertação. Tem um processo mediúnico que acontece no plano espiritual. Né? Se eu não me engano, né, eu acho que tem lá na Libertação. Posso até procurar depois e deixar aqui na descrição do vídeo. Né? Mas então, voltando aqui para o nosso raciocínio, olha só. Somente os espíritos puros possuem todo o seu poder, né, essa visão espiritual, né,
onde eles não são afetados por essa obscuridade, e os espíritos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhes interpõe qual nevoeiro. Então, esta questão de trevas, né, ou de obscuridade, ou de conseguir ou não enxergar, temos que levar em consideração, né, as características de progresso espiritual alcançado pelo espírito e, consequentemente, impactam na relativa grosseria do perispírito. Interessante, né? Então, manifesta-se em diferentes graus, continuando aqui, nos espíritos encarnados, pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, diz que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas das enfermidades. Né? Aqui, obviamente, né, nós precisaríamos fazer um outro estudo para tratar dessa questão. Né? No Livro dos Espíritos, a gente fala sobre a segunda vista, sobre o sonambulismo, né? E sobre as diferentes condições de emancipação da alma, por exemplo. Né? No Livro dos Médiuns também se trata disso. E aqui é importante, né, de considerar o seguinte: nós estamos sempre, mesmo que enquanto encarnados, né, considerando que existe ali um espírito. O espírito encarnado, para nós, é a alma, né, que nós tratamos como um termo adequado dentro do contexto espírita. Né? Ou seja, dentro da doutrina espírita, nós consideramos, de acordo com as definições que o próprio Kardec nos trouxe, que a alma é o espírito encarnado. O espírito, ele tem as suas faculdades inerentes a ele, né, e que guardam uma relação com esse progresso alcançado. Né? E, quando ele está encarnado, no estado de vigília, né, ele pode ter percepções, e aí nós estamos falando da visão, né? A gente está falando da visão, ele pode ter percepções que ultrapassam os limites da matéria, né? Que é o que ele está falando aqui, né? O fenômeno da segunda vista, né, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Né? Ele está falando aqui dessa segunda vista, essa percepção, né, enquanto no estado de vigília, uma percepção das coisas que estão no plano espiritual. No sonambulismo, aqui natural ou magnético, né, a gente está considerando uma emancipação, emancipação da alma, que é um espírito encarnado, né, é uma emancipação, ou seja, o espírito ele pode, então, abandonar o seu corpo, né, momentaneamente, né, já que ele continua encarnado, né, e dentro desse contexto, né, ele pode recuperar as suas faculdades espirituais ou ter acesso às suas faculdades espirituais de uma maneira mais ou menos lúcida. Né? E, portanto, né, quando ele tem esse acesso a essas visões, ele pode, inclusive, guardar alguma lembrança disso. Né? Então, quando a gente está falando aqui de sonambulismo natural, nós estamos falando da emancipação da alma na sua condição, por exemplo, quando a gente vai dormir. Né? Quando nós vamos dormir e tal, e aí o nosso espírito ele tem a possibilidade desse desprendimento temporário, né, em que o espírito ele pode, então, recobrar as suas faculdades, porque o espírito tem mais liberdade nesta condição, e a depender deste estado de desprendimento, né, o espírito pode estar mais ou menos lúcido, mais ou menos consciente daquilo que está ao redor de si e com mais ou menos acesso às suas faculdades de espírito. E aí, nesse caso, né, ele pode, portanto, recobrar dessas informações quando ele vem a acordar, né, relatar, inclusive, né, as lembranças são os sonhos, né, ou mesmo, né, ter uma intuição de tudo aquilo que aconteceu. Existe também o sonambulismo mediúnico, no qual, né, o espírito que retoma, né, essa liberdade, né, ou um pouco mais dessa liberdade, tem a possibilidade de relatar, né, aquilo que acontece ao seu redor. Então, são vários detalhes, né, como a gente falou, tem que fazer um outro estudo para falar especificamente disso. Né? Mas é importante da gente lembrar que esta questão da visão também, como Kardec está tratando, né, ela, mesmo que nós aqui encarnados estamos com ela, com a nossa visão limitada aqui aos nossos órgãos materiais, já que nós somos também espíritos encarnados, o nosso espírito ele pode também ter acesso a algumas das faculdades espirituais, como ele está trazendo aqui, e ter acesso a algumas das visões espirituais também. Portanto, não se limitando às questões materiais. É isso que ele está querendo dizer nesse parágrafo. Né? Espero que tenha ficado claro. Acho que é muito complexo para a gente responder aqui de uma maneira, ou explicar de uma maneira muito, sem aprofundar muito, né? Mas talvez seja uma dificuldade minha aqui também para explicar de uma maneira mais fácil. Né? Mas, desde já, eu já peço desculpas para aqueles que estiverem assistindo se isso não tenha ficado muito claro. Né? Mas é o que ele está falando. Né? Com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano, descrevem as causas das enfermidades, já que o corpo humano, né, é um corpo opaco, né? E nisso, né, ou seja, com o auxílio dessa visão espiritual, né, esta visão ela pode penetrar os corpos mesmo sendo opacos. Foi isso que ele quis dizer também. Né? Então, para terminar aqui, né, no item 26 e 27, a visão espiritual, portanto, faculta percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem na vida corporal. Né? Efetuando-se fora, deixa eu até sublinhar isso aqui, tornar em negrito, né? Efetuando-se fora do organismo, tem ela uma mobilidade que derrui todas as previsões. Indispensável se torna estudá-la em seus efeitos, em suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo causas especiais, que se não poderiam tomar como regra.
né? É que assim, né, se a gente tivesse uma visão espiritual, por exemplo, vamos considerar que é a segunda vista, né? E nós enxergássemos algo além da matéria, né? Aquilo que nós estamos enxergando, que está no plano espiritual, quem está enxergando aquilo, né, é o nosso espírito. É o nosso espírito que enxerga, né? E não necessariamente com os olhos, né? É que a gente associa essa visão aos nossos órgãos, né, visuais, aos nossos olhos, porque a sede da visão para nós hoje, né, ela está associada aqui aos nossos olhos, né? Mas é importante a gente considerar que esta percepção espiritual, ela se dá com o perispírito todo, e não limitada, não circunscrita ao órgão material, né? Com sede nos olhos, né? E sendo interpretadas as informações, né, pelo cérebro. Então, no item 27, ele coloca: necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual dos espíritos encarnados, e, conseguinte, sujeita a aberrações, tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculta. Muito interessante, muito interessante. Então, repetindo a questão aqui que nos foi colocada, para a gente fechar esse raciocínio, acho que agora fica um pouco mais claro para a gente entender. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. E precisam de luz para ver? Eles veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Então, considerando todo esse raciocínio, fica mais fácil da gente entender, ou fica um pouco mais, ou traz para nós um pouco mais de informações, aquilo que se trouxe nas questões 245 e 246. Fica, então, um convite para a leitura desse capítulo 14 do livro da Gênesis, né? O capítulo 14, Os Fluidos. Muito, muito, muito importante esse capítulo, né? Então, para a gente continuar aqui, né, o nosso estudo, vamos apenas aqui fazer mais uma questão, né, em que se trata aqui do seguinte: para verem o que se passa em dois pontos diferentes, e aí nós estamos falando da distância, né, precisam transportar-se a esses pontos, podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo, porque antes, aqui, interessante, né, a gente estava falando também de uma questão de penetração da visão, né, Kardec até fala aqui, né, anteriormente, mas não sei se eu vou conseguir encontrá-la aqui facilmente, né, mas ele fala da penetração da visão, né. Aqui também nós estamos falando da penetração da visão no seguinte sentido, de que a visão ela pode ultrapassar, né, ou ela não ficaria com um obstáculo ali pelos corpos que são opacos. Aqui agora nós estamos falando da distância. Será que, para que ele possa ver em dois pontos diferentes, por exemplo, nos dois hemisférios do globo, ou seja, no hemisfério norte ou no hemisfério sul, será que para que ele possa enxergar, ele precisa se transportar a esses dois pontos? Olha que interessante a questão, né? Olha a resposta dos espíritos. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas essa faculdade depende de sua pureza. Mais uma vez, né? Falando do progresso espiritual realizado. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. E aqui a gente vai entrar nessa questão de ubiquidade, né? Esse assunto ele já foi tratado lá na questão 92. Eu até trouxe ela aqui para a gente fazer uma revisão desse conceito, né? Mas o Kardec então associa essa resposta a essa característica, a essa faculdade do espírito que é a ubiquidade, né? Vamos ver o que Kardec fala sobre isso e depois nós vamos relembrar este conceito da ubiquidade. Olha só, vou colocar aqui para no espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. A gente acabou de estudar isso aqui, né? Acabamos de estudar isso na questão 245 e 246. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais, que é o que a gente estava falando da obscuridade, né? Da opacidade dos corpos. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, uma faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Né? Isso aqui resume tudo isso que nós acabamos de estudar, e aí, né, ele trata aqui, ou ele nos traz a lembrança da questão da ubiquidade. Né? Espero que esse assunto da visão tenha ficado claro. É muito interessante a gente compreender isso. Né? Mas mais importante ainda, sempre, é que a gente compreenda que essas faculdades guardam sempre a relação com o progresso espiritual alcançado pelo espírito. Né? Na questão 92, isso está na parte 2, né, na parte 2 do mundo do livro dos espíritos, está no capítulo 1 ainda. Olha só, já faz tempo que a gente passou por ela. Na questão 92, né, tem quase 90 questões aí, 200 questões que a gente passou aí. Né? E olha só que interessante. Tem os espíritos o dom da ubiquidade, por outras palavras. O espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Essa questão é muito interessante, muito importante, porque ele auxilia a gente a entender essa resposta dos espíritos. Kardec já nos trouxe aqui, né, a sua contribuição extremamente importante e esclarecedora. Mas como ele mesmo aqui, né, coloca a questão da ubiquidade, vamos ver se nessa questão de dirigir-se, né,
como ele fala aqui, né? Dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, se isso se traduz necessariamente como uma divisão do espírito, né? Vamos até ler aqui de novo, ó. Como o espírito se transporta aonde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vem em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, e essa aqui é a questão importante da gente compreender, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Então, olha só. É importante pensar aqui, ó. Seu pensamento é suscetível de irradiar. Essa irradiação, ou seja, essa transmissão do pensamento para vários pontos ao mesmo tempo, é o que nos permite compreender que não é o espírito que se divide, mas é ele que envia o seu pensamento, que irradia o seu pensamento para lugares muito distantes, né? E isso ao mesmo tempo. E é esta faculdade que está associada à ubiquidade. Olha só. Kardec, aliás, os espíritos nos respondem. Não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. Quem vai irradiar mais? O espírito que se aproxima mais da pureza espiritual, que é o que ele falou, né? Com relação à pureza do espírito. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada é a visão. Só os espíritos superiores podem com a vista abranger um conjunto. Então, né, é muito importante a gente pensar e compreender essa questão, né, que guarda essa proporção com o progresso alcançado. E, obviamente, que se a gente compreende isso, nós vamos saber que os espíritos não têm essa faculdade todos numa mesma condição, ou numa mesma força. Olha só, os espíritos irradiam com igual força? Todos os espíritos irradiam com tal força? Longe disso, essa força depende do grau de pureza de cada um. E aí Kardec nos traz. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente, é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Ou seja, o espírito não se divide, mas, guardadas então a relação com a pureza alcançada por esse espírito, a irradiação do seu ser permite alcançar mais pontos ao mesmo tempo, né? E é isso que permite ele também ver as coisas mais distantemente, que é o que nós estávamos estudando aqui nessa questão 247. É essa irradiação do seu ser, do seu pensamento, que o permite, por exemplo, então, ampliar a sua visão. Né? Muito interessante. E ele continua aqui, né? Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade, pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes. E é isso. Né? Tem uma questão aqui, né? Nós vamos parar nessa questão, nós não vamos avançar para a questão 248. Né? Apesar de que ela complementa aquilo que nós vimos. Né? O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente porque sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece. Mas, mais uma vez, depende ali do seu progresso espiritual. Nós não vamos entrar na questão 249, portanto. Mas, para aqueles que gostariam de ficar aqui com a gente até o final, né, nós vamos falar aqui de uma parte do Livro dos Médiuns, que fala um pouco também sobre essa questão da ubiquidade. Né? Nós já pegamos o conceito, nós já pegamos a ideia do que isso representa. Né? Aqui é mais para que a gente tenha um outro complemento a respeito do assunto. Mas, com o que nós já tratamos aqui em cima, né, com a questão 92, isso já nos permite compreender, né, esta possibilidade do espírito de ver simultaneamente lugares diferentes, como foi proposta como questão na 247. Então, aqueles que gostariam, né, de ficar conosco para estudar essa parte aqui, então vamos lá. No item 30A, é que eu não sei exatamente qual é o item, né, do capítulo, mas estamos lá no capítulo 25 da segunda parte, tá, das evocações. Por quê? Pergunta interessante. Pode o espírito, simultaneamente evocado em muitos pontos, e aqui nós estamos falando da evocação durante uma sessão mediúnica, responder ao mesmo tempo às perguntas que lhe são dirigidas? Né? Ou seja, vamos supor que nós estamos aqui em um determinado ponto do Brasil, fazendo uma reunião mediúnica, e um espírito se manifesta por tal nome. Né? E ao mesmo tempo, em outro ponto do Brasil, em outro ponto do mundo, esse mesmo espírito se manifesta com o mesmo nome. Né? Vamos considerar que esse espírito, né, ou na verdade, que o que está acontecendo nessas manifestações não se tratam de espíritos enganadores. Né, não se tratam de espíritos que estão mistificando, que estão tentando enganar ali as sessões, né, os presentes nas sessões. Como que poderia acontecer essa questão desta manifestação simultânea? Né? E olha só o que acontece. Pode acontecer isso se for um espírito elevado. E aí o Kardec pergunta, nesse caso, o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade? Né? E aí, mais uma vez, o Sol é um só, e no entanto irradia ao seu derredor, levando longe seus raios sem se dividir.
Do mesmo modo, os espíritos. O pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte. Quanto mais puro é o espírito, tanto mais o seu pensamento se irradia e se estende como a luz. Os espíritos inferiores são muito materiais, não podem responder senão a uma única pessoa de cada vez, nem vir a um lugar se são chamados em outro. É exatamente isso tudo que nós acabamos de estudar aqui. Né? Eles continuam nas respostas. Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes, responderá a ambas as evocações, se forem ambas sérias e fervorosas. No caso contrário, dá preferência mais séria. Nota. É o que sucede com um homem que, sem mudar de lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados. E aí ele termina. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, na qual fora discutida a questão da ubiquidade, um espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte. Inquiríeis, ou seja, vocês estavam perguntando, esta noite, qual a hierarquia dos espíritos no tocante à ubiquidade. Comparai-vos a um aerostato que se eleva pouco a pouco nos ares. Vamos pensar aqui num pequeno avião. Enquanto ele rasteja na Terra, só os que estão dentro de um pequeno círculo podem perceber. À medida que se eleva, o círculo se alarga e, chegando a certa altura, se torna visível a uma infinidade de pessoas. É o que se dá conosco. Um mau espírito que ainda se acha preso à Terra permanece num círculo restrito entre as pessoas que o veem. Suba ele na graça, ou seja, progrida espiritualmente, melhore-se e poderá conversar com muitas pessoas. Quando se acha tornado espírito superior, pode irradiar como a luz do sol, mostrar-se a muitas pessoas em muitos lugares ao mesmo tempo. Muito interessante isso, né? Porque a gente poderia pensar, como que nós poderíamos fazer as nossas reuniões e ter um espírito superior nos abençoando com o seu amor na reunião, que Jesus fala, onde 2 ou mais estiverem ali reunidos em meu nome, ali eu estarei. Óbvio que essa reunião, e a gente poderia estar inclusive só, mas é óbvio que essa reunião ela se dá com os pensamentos, com os sentimentos, com os propósitos verdadeiros, e não simplesmente estarem ali reunidos, mas um e outro está com um pensamento em um lugar totalmente distante. Mas a gente vê nesse exemplo a grandiosidade de Jesus, porque é o Espírito que está conosco até o final dos tempos, como ele fala, mas é ele que está conosco porque a sua grandiosidade, a sua pureza espiritual, ela é tão grande que ela, então, permite que todos nós estejamos imersos nessa sua presença. É o que está sendo dito aqui, dessa questão da ubiquidade. Quando a gente está falando, ainda dentro desse contexto também, voltando pelo menos ao contexto das reuniões mediúnicas, e pegando aquele exemplo que a gente deu, que o espírito ali se manifesta em um outro ponto, o espírito com o mesmo nome ali se manifesta, como que isso é possível? E aí deixa eu até lembrar aqui o nome do capítulo do livro, só um minuto. É no livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, no capítulo 11, o Templo e o Parlatório, em que se explica sobre o auxílio de Bezerra de Menezes. Lá nesse O Templo e Parlatório, se eu me lembro bem, é questionada justamente essa questão das manifestações em diferentes lugares. E aí, como nós estávamos vendo sobre a questão da elevação espiritual, a gente poderia pensar assim, poxa, mas será que o espírito que ali pode manifestar em 2 locais diferentes é tão elevado assim? O que pode acontecer também, e que é explicado nesse capítulo, o capítulo 11, ali, o Templo e o Parlatório, do livro Ação e Reação, é que, dada a honestidade ali dos espíritos, e dado o propósito dos espíritos que estão reunidos, sob um determinado propósito, eles podem manifestar também sob o nome de um determinado espírito que seja superior. Então a gente pode pensar assim, a Joana de Ângeles, ela pode ter ali, sob a sua responsabilidade, espíritos que poderiam transmitir-lhe a sua mensagem. E aí, esses espíritos que se manifestariam nos diversos pontos, levando a mensagem desse espírito superior, poderiam utilizar também do seu nome e passar a mensagem conforme ali temos esse responsável hierárquico espiritual. Então, isso também é possível e é explicado nesse capítulo lá. E quem tiver interesse pode procurar lá, que vai estar as explicações dos mentores muito interessantes para a gente estudar. Mas, bom, eu agradeço, meus amigos, pelo estudo de hoje. Espero que tenha auxiliado de alguma maneira. E agradeço a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Agradeço aos bons espíritos que nos auxiliam sempre nas intuições. Agradeço pela oportunidade de estarmos aqui estudando juntos. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.